que nós deixamos, Senhor, meu Pai, as coisas deste mundo, ó Pai, embaraçar, Senhor, meu Pai, as nossas vidas, mas que nós andamos em retidão, em louvor e adoração ao nome do Senhor, ó Pai. Venha falar conosco, ó Pai, nesta noite, assim, Senhor, meu Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, essa igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos fazer aqui as apresentações antes de entrar para a palavra. O irmão Neto, o senhor Neto, né? Diácono, né? Cooperador. Mas já era cooperador, né? O senhor Neto e a irmã Carol, acompanhada aí com a irmã Sarinha, né? E temos também o irmão Mateus. Obrigado, Deus, aleluia. Sentado lá atrás, Mateus, né? A igreja está feliz com a presença dos nossos amados irmãos, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Sinta-se bem em nosso meio. Oh, glória! Deus abençoe. Sempre fique à vontade. Nós já vamos para a palavra para nós ganharmos tempo, né? Mas irmãos, é lindo. Eu estava ouvindo aqui os louvores, ouvindo e vendo as letras passar ali, né? E o Espírito Santo ele vai nos trazendo à nossa memória coisas que precisa ser acompanhada na nossa vida cotidiana. É verdade. Né? O irmão Neto trouxe aqui uma leitura também muito importante, me trouxe renovo também. E isso nos leva a entender que a igreja não está aqui por acaso. Tem um propósito. E também não está aqui para a eternidade. Nós estamos aqui por um período de tempo. E uma das coisas que nós precisamos amar é os nossos irmãos, como Cristo nos amou. E amar não é mandamento, é ordenança. Quantos concordam? Porque está na Bíblia. Se você não concordar, você está discordando com a Bíblia, não comigo. E Jesus diz assim: se vocês fizerem o que eu vos ordeno, que é o amar, vocês serão meus discípulos. Então é uma ordem nós amar um ao outro. Nós indiretamente somos forçados muitas vezes a amar. E Paulo ele vai dizer que eu amo vocês no Senhor. Quer dizer, como pessoa, como cidadão, ele não tinha condição de amar. Mas no Senhor nós conseguimos amar. E é isso que nós precisamos viver. Porque quem não ama o seu irmão é homicídio, né? Comete pecado. E pecado é homicídio. O pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, que nós possamos pôr isso em prática. Essa ordenança de Deus nós temos que pôr em prática. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, e o verso de número 32. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Então leamos, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos repetir junto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Podeis tomar assim. Amados irmãos, é uma mensagem, uma passagem que requer bastante diligência
para nós entendermos e compreendermos o porquê Jesus traz esta reflexão para nós, também nos dias atuais a qual ele viveu, e isto serve para nós hoje. Quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos trazer para esse texto, o contexto dessa história, que todos, ou a maioria, sabe do que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas especificamente Ló morava em Sodoma. As duas aqui estão na sequência, Sodoma e Gomorra. Mas existiam outras cidades ligadas a Sodoma e Gomorra, que era uma campina, e ali existiam outras cidades que estavam também ao redor de Sodoma e Gomorra. Mas para chegar a esse ponto de Jesus trazer à nossa memória, lembrai-vos da mulher de Ló, nós precisamos fazer algumas comparações e trazer algumas referências para esse texto, para que nós possamos compreender o porquê Jesus trouxe esta alerta para nós. Quando Jesus era questionado ali pelos fariseus e saduceus a respeito do reino de Deus, nós vamos encontrar no verso de número 22, nós vamos encontrar Jesus sendo questionado, indagado pelos fariseus. Aleluia. E Jesus começa a explicar a respeito do reino de Deus e quem era o reino de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre o reino de Deus, mas muitas vezes precisamos de compreender que o reino de Deus, ele se refere a nós mesmos. Nós vemos no capítulo 18, e verso de número 4, Jesus pega numa criança e coloca no meio como referência, diz: se vocês não se tornar como uma destas crianças, ou trazei-me as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. Ou deixai vir-me as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Então veja que as crianças aqui são colocadas como uma referência no reino de Deus. Aleluia. Então eles perguntaram quando viria o reino de Deus a ser implantado. Só que eles entendiam de forma obscura sobre o reino de Deus. Para existir um reino tem que existir nações, e nós sabemos, o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos nação santa, povo adquirido. Glória a Deus. Então quem reina em nós é o próprio Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus entre nós. Então Jesus vai explicando para os escribas e fariseus a este respeito sobre o reino de Deus. Mas nesta conversa, neste diálogo, nós vemos quando Jesus chega a dizer: mas, o verso 25, mas é necessário que primeiro ele padeça muito coisas e seja rejeitado por esta geração. Ele estava se falando dele mesmo, ele está se referindo a ele, Jesus Cristo. É necessário que ele, o reino de Deus, padeça muito. Aleluia. Olha só. E eles ainda não tinham entendido. Aí ele diz assim como foram nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu todos. Aí ele vai dizer aqui: da mesma
E o mesmo aconteceu, verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Agora vamos chegar aonde Jesus para com esta palavra aqui, com esta alerta para todos nós como igreja. Assim o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e saraiva e enxofre e destruiu todos. 2 pontos Jesus falou para os fariseus naqueles dias. Falou sobre o dilúvio e sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus traz a memória daquele povo. E eles sabiam, porque Jesus estava dizendo: lembrai da mulher de Ló. Então eles já sabiam da história. Quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, o que aconteceu com a mulher de Ló? O que foi que ficou tão notório a ponto de Jesus trazer a memória daqueles homens naqueles dias, nos dias atuais a qual Jesus estava atuando? Porque sempre há pessoas que se esquecem de fatos. Nós podemos dar esse tema com coisas que devemos nos lembrar. Nós como igreja não podemos cair no esquecimento, porque o escritor dos Hebreus vai dizer que todas as coisas que aconteceram e foram deixadas escritas foi para que nós tomássemos, por exemplo, para seguir uma vida de renúncia, uma vida de propósito, uma vida de santidade com o Senhor. Aleluia. E aqui o Senhor Jesus traz para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia vai dizer que nos dias que Sodoma foram destruídas, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, a Bíblia diz que Deus envia 2 anjos a Sodoma. Primeiro chegou 3 na casa de Abraão, que era tio de Ló. E ali Abraão fez um banquete para aqueles homens. E diz a Bíblia que quando os 3 iam tomando direção a Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que o próprio Senhor disse: não é justo eu deixar de comunicar ao meu servo Abraão o que vai acontecer, porque ele sabia que Ló estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. Então a Bíblia diz que o Senhor ficou conversando com Abraão e os anjos seguiram em direção a Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que no capítulo 19, verso de número 1 de Gênesis, a Bíblia diz que quando os anjos chegam dentro ou na porta da cidade, quem eles encontram lá na porta da cidade? Ló. E segundo o costume daquela época, segundo a história daquele povo, alguém que ficava na porta da cidade era alguém de grande prestígio, que tinha um certo requisito dentro da cidade. Era alguém que, ou um governador, ou alguém que mercadejava as mercadorias que passavam, que era vendido, os negociantes. Então eles ficavam ali à porta da cidade. Deixa claro que Jó era um homem bem sucedido, porque antes dele ir para Ló, era um homem bem sucedido, porque antes dele ir para Sodoma, a Bíblia diz que houve discussão entre ele, entre ele e os pastores de Abraão e os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Por quê? Porque tinham muito gado, muita ovelha,
E nesse desentendimento, diz a Bíblia que Abraão disse: olha, a terra é grande, você pode escolher um lugar para você morar, com os seus gados, com os seus pastores, com toda a sua criação. E ele, diz a Bíblia que ele olhou e viu as campinas, era onde estava Sodoma e Gomorra e as outras cidades circunvizinhas. E a Bíblia diz que ele não mediu esforço, ele disse: eu quero aquele gado. E Abraão ficou. E antes de acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foi levado cativo com toda a sua criação, com os seus gados, os seus pastores, por homens cruéis. E a Bíblia diz que Abraão pega ali 180 homens e vai lá e resgata Abraão e traz de volta. Mesmo assim, Ló não se isentou, né, do castigo que viria, pois os homens eram muito perigosos. E ali ele foi criando raiz dentro de Sodoma. E diz a Bíblia que, como servo do Senhor, todos os dias, noite e dia, Ló era atormentado. O seu espírito vivia angustiado por causa das malfeitorias daqueles homens. A sodomia tinha tomado conta. Homem com homem, mulher com mulher, e aquela coisa desordenada. E a Bíblia diz que Ló sofria com aquela situação, mas estava também preso a alguma coisa. Ele estava já arraigado, ele tinha muitos bens ali naquela cidade. E quando os anjos chegam, ele disse: entrai para dentro da minha casa. E ali fez um banquete. Primeiro os anjos disseram: não, nós vamos ficar na praça. Mas Ló já temia, né, que acontecesse algo com os anjos. Disse: não, vamos. E ali insistiu, e eles entraram para dentro da sua casa, foi lavado os pés, e assim ele fez todo aquele procedimento que era feito naquela época. E de repente diz a Bíblia que os homens daquela cidade chegaram para querer possuir os anjos de Deus, e houve ali uma contenda entre eles e Ló. Todos sabem da história. Ló até ofereceu as suas 2 filhas para que eles não fizessem nenhuma besteira com os anjos, e eles disseram: não, você está querendo defender esses estrangeiros. E de repente diz a Bíblia que os anjos lançam uma cegueira naqueles homens e tira. E a Bíblia diz que eles ficaram ali se debatendo a noite inteira. E nesse momento que eles estavam ali, foi exatamente no momento que Ló, os anjos pegaram pela mão de Ló e a sua família e saiu de dentro da cidade. E veja, meus irmãos, que a ordem do Senhor era para que eles não olhassem para trás. Escapa-te por tua vida, sai, não olhe para trás. Mas veja que não é tão fácil. Nós, como pessoas, não queremos perder aquilo que conquistamos. E nessa mensagem nós entendemos que Ló não ia levando nada de coisas materiais, só era ele e a família. Foram tirados à força pelos anjos. E a Bíblia diz que quando os anjos pegam ali no braço de Ló e tiram de dentro da cidade, ele disse: olha, corre para aquele monte. Ele disse: não, meu Senhor, assim não. Permita que eu vá para a cidadezinha aqui mais próxima, porque pode ser que a destruição me alcance antes de eu chegar no monte. E o anjo disse: quanto a isso eu estou de acordo. Pode ir para a cidadezinha, e assim também eu pouparei a cidadezinha da destruição. Mas, irmãos, é lindo, mas o triste dessa história é que o escape era para toda a família.
E é por isso que o Senhor Jesus traz para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque muitas vezes ele disse: estarão dois na cama, um será levado e outro deixado. Estará dois no campo, um será levado e outro deixado. Antes dele chegar aqui na história de lembrar da mulher de Ló, ele já tinha falado isso para o povo que lhe acompanhava, aquela multidão. Jesus, as doutrinas de Jesus eram muito diretas. Jesus nunca colocou arrudeio para falar com o seu povo. E o que ele deixou escrito é para ser seguido à risca. Muitas vezes nós queremos se esquivar, mas uma coisa que esse texto traz para nós é que nós temos que sempre estar lembrando de coisa. Nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso número 1, ele vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Outra lembrança que nós temos que ter é de que somos carentes, somos dependentes do Senhor. E sobre lembrança, o Senhor tem muitas referências dadas a nós, para nós pôr em prática. Ele manda lembrar também dos vossos líderes, que com muita paciência pregaram a palavra com sinceridade. Outra coisa que nós devemos lembrar, e eu dentro desse texto me veio, eu sempre quando eu estou conversando com pessoas, eu me lembro do início da minha conversão. O primeiro pastor que nós fomos assistidos por ele, o pastor Otaviano, ele rodava aproximadamente 57 quilômetros de bicicleta para distribuir uma santa ceia para nós no interior. Obrigada, Deus. Ia e voltava. Tinha vezes que ele chegava com a cabeça doendo, pedia: Romildo, vai lá na vendinha comprar uma dipirona para mim, na época era cibalena, né? Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar disso. Por que eu estou contando isso hoje aqui? Por que eu estou trazendo esta mensagem hoje? Porque alguém cuidou da minha infância espiritual. Obrigada, Deus. Aleluia. Com muito cuidado. Ele chegava, deitava ali um pouco, e tinha um quarto ali na casa de pai, reservado para que ele tivesse um momento de oração e leitura de Bíblia, para a noite ele estar expondo a palavra para a igreja e depois distribuir a Santa Ceia com muita alegria, choro na presença do Senhor. Então, uma das coisas que o Senhor também manda nós lembrar dos nossos líderes, também manda lembrar dos presos. Nós que estamos soltos e livres para pregar o Evangelho, devemos lembrar dos presos nas nossas orações, porque eles precisam também de serem soltos. Eles precisam de arrependimento para ser salvos. Então essas lembranças tem que haver em nós como igreja. Mas o tema central desta mensagem é coisas que devemos nos lembrar. E o versículo que foi trago para essa mensagem é: lembrai-vos da mulher de Ló. E nós vemos que dentro de todo esse contexto de história que Jesus estava contando para os escribas e fariseus, nós vemos que o alvo da mulher de Ló, e Ló com a sua família, melhor dizendo, era o escape pela sua vida. E o nosso alvo hoje é o escape pela nossa alma. Aleluia. É diferente. Ló teria a oportunidade de crescer, de se procriar novamente e ter uma vida de sucesso. Mas ali aconteceu coisas que não eram para acontecer. Por quê? Porque a mulher de Ló e até mesmo as suas filhas
E a Bíblia diz que Oh, glória a Deus. os Aleluia. anjos perguntaram a Ló, dizendo: tem mais alguém da sua família com vida para que saiam da cidade? E a Bíblia diz que ele foi até os seus 2 gêmeos que estavam namorando com as suas filhas para casar. E a Bíblia diz que eles acharam que Ló estava brincando. Nós aprendemos uma coisa aqui. Ló estava também já envolvido com o sistema daquela cidade. Ele já tinha entrado no sistema que o povo já não dava mais crédito à sua pregação. Nem os seus genros acreditaram no que ele estava falando. Quando ele disse: vamos sair daqui, porque a cidade vai ser destruída. E a Bíblia vai dizer para nós que os seus genros acharam que ele estava brincando. Que ele estava brincando. Oh, Deus. Aleluia. E ali ficaram. E escapou apenas Ló e suas 2 filhas. Porque a sua esposa ficou transformada, ou se converteu numa estátua de sal. Todos conhecem essa história. E ali veio a destruição de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que quando ao final da tarde, ao escurecer, ou ao amanhecer, melhor dizendo, quando Jó pôs os pés dentro daquela cidade por nome Zoar, diz a Bíblia que desceu fogo do céu e enxofre e queimou aquela cidade com tudo que havia ali, até o que nascia dentro da cidade foi destruído. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão se levanta de madrugada e foi para o lugar onde ele esteve antes com o Senhor. Aleluia. Quando ele estava conversando com o Senhor, enquanto os anjos estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra. E Abraão, dali ele contempla e vê a fumaça. Aleluia. Mas ele viu a fumaça não de um fogo comum. A Bíblia diz que ele via a fumaça como de uma fornalha ardente. Todos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei mandou aquecer 7 vezes mais aquele fogo. Então, que nós possamos cada dia estarmos atentos a sempre lembrar do que está escrito na Bíblia Sagrada, e que nós não venha deixar que a nossa alma, que o nosso espírito e que a nossa mente, o nosso coração se apegue às coisas deste mundo. Oh, Deus. Porque o problema da mulher de Ló foi o apego com coisas corruptíveis, com coisas perecíveis. Ela não se importou com o anúncio, com a mensagem que o anjo havia dado. E observe uma coisa: a Bíblia vai dizer para nós, se a mensagem dada pelos anjos teve o seu juízo determinado, imagine o Senhor Jesus, a voz do Senhor Jesus. Aleluia. O que o Senhor já determinou. A Bíblia diz que este mundo está entesourado para ser queimado. E nós precisamos lembrar disso. Nós, como igreja, não podemos ficar presos a nada deste mundo. Em Mateus capítulo de número 2 Pedro capítulo de número 2, verso de número 7, Aleluia. o 8 e o 9.
deles era atormentado na sua alma, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Verso número 7, né? Então nós vemos que ele, Ló, era atormentado dia após dia por causa das transgressões que ele via e ouvia. Mas, irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, porque a sodomia, ou o nome, não existe na Bíblia, né, um nome original, né, exatamente específico para tudo que estava acontecendo ali naquela cidade. Mas a sodomia era exatamente homens religiosos que saíram da direção do Senhor e se inflamaram na sua própria natureza de uma forma tão desenfreada que quando Ló via a situação, ele ficava atormentado dia e noite. Ele não tinha como acreditar em tudo que ele estava vendo e ouvindo. Aquilo que ele não via, ele ouvia de outras pessoas. E nós vivemos hoje num mundo que o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós na sua palavra. Quando ele pregava para os escribas e fariseus, ele disse: haverá menor rigor no dia do juízo, ou no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Olha só, esta geração que nós estamos vivendo, nós já ouvimos e vimos todos os dias coisas que nós como cristãos reprovamos, e às vezes quem tem uma sensibilidade espiritual sente o mesmo que Ló sentia naquela cidade. E nós não devemos se esquecer de que este mundo está entesourado para ser queimado, e nós precisamos atentarmos para as coisas que o Senhor já deixou escrito para todos nós. Assim será, verso de número 31, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então veja, meus irmãos, não fique pensando que quando a igreja sair, vai ser mil maravilhas. Não. Logo esse mundo vai ser destruído. Então quando Jesus diz assim será quando o Filho do Homem se manifestar, quando ele se manifestar em glória, Pedro vai dizer que os elementos do céu se desfarão, o sol não dará mais o seu brilho, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, porque aí entra para o fim da humanidade. E nós como igreja precisamos atentar, porque o alerta que Jesus deixou é: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela estava tão ligada ao sistema daquela cidade que ela não obedeceu à voz dos anjos. E tem muita gente que estão dentro da igreja, mas não estão obedecendo à voz do Filho do Homem. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vemos ao inverso desta palavra: primeiro as minhas coisas, depois, se sobrar um tempinho, eu vou contribuir para o reino de Deus. Nós vemos ao inverso, e a palavra que é: lembrai-vos da mulher de Ló. Se nós não atentarmos para o que está escrito, o que vai acontecer é
quando o Filho do Homem vier, não vai ser uma coisa, não vai ter um aviso prévio. Quantos sabem o que é um aviso prévio aqui? Não vai haver aviso prévio. O dono da obra, o seu Senhor não vai dizer: ó, tal dia eu vou te dispensar, não. Tal dia eu vou acabar com tudo. Não, não vai haver aviso prévio. Ele diz: não abrir e fechar de olho. Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E Noé, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. Do mesmo modo, comiam, bebiam, plantavam e edificavam, até o dia que Ló saiu de Sodoma, e veio fogo e enxofre. Ele diz: da mesma forma, quando o Filho do Homem se manifestar, também vai acontecer fogo e saraiva para destruir todo o pecado. A Bíblia diz que não ficará nem raiz e nem ramo. Tudo aquilo que aparenta ser pecado vai ser exterminado pelo fogo do Senhor. Tenha cuidado, que tem pessoas por aí já dizendo que não vai haver nada de fogo. Claro que não. Não fogo comum, como esse fogo que o povo toca aí, até mesmo de bituca de cigarro. Não, vai vir o fogo do Senhor, um fogo consumidor. O mesmo fogo que desceu ali no holocausto do profeta Elias é o mesmo fogo que o Senhor vai usar para destruir o pecado e a raiz e os ramos que ainda existem na terra. Enquanto isso, a igreja estará reinando com Cristo. Por isso a recomendação é: lembrai-vos da mulher de Ló. São lembranças que nós devemos pôr em prática, para nós não se esquecer de que um dia este mundo vai ser queimado. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus capítulo de número 12 e verso número 1, vamos ver o que diz aqui. Só para nós analisarmos. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, nos livramos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a coisa que nós devemos lembrar, uma das coisas que nós devemos lembrar. Segundo os historiadores, essa nuvem de testemunha são exatamente os heróis da fé, que vão lá estar observando a cada um de nós na nossa caminhada, porque todos eles, a Bíblia diz que todos eles venceram a força do fogo, os leões, a espada, né? Andaram errantes pelo deserto e viram de longe esta promessa, mas perseveraram crendo, e hoje aguarda a ressurreição em Cristo Jesus. Então essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, que vão lá estar para reprovar qualquer fala nossa que não dê conta por causa disso e daquilo outro. Nós estamos rodeados
dessa grande nuvem de testemunha. Então, amados irmãos, que nós possamos lembrar da esposa de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela teve uma oportunidade. No verso 26 do capítulo 19 vai trazer a forma que ela estava indo e de repente ela olha para trás, porque estava com o coração preso às coisas. E o próprio Senhor Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós não devemos colocar nada neste mundo que venha nos prender. Não devemos construir nada neste mundo que venha nos prender. Que nós se desprendamos de todo o jugo que vem para tirar a nossa atenção, que vem para desmotivar a nossa fé. Não se esqueça que os atrativos mundanos estão aí. São muitas coisas que querem roubar a nossa coroa. E o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós no capítulo 3 de Apocalipse, verso 11:3: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos nós temos uma coroa que nos aguarda. Coroa de vida, coroa de vencedores, de vitoriosos. E nós precisamos correr com perseverança, como diz aqui em Hebreus, a carreira que já foi proposta. Nós temos todos os segmentos para ter uma vida de descanso eterno com o Senhor. Mas se nós não tivermos cuidado e fizer como a mulher de Ló, olhar para trás, a Bíblia vai dizer: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, para o serviço de Deus. Aleluia. E quem pega no arado não pode para trás olhar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é a referência, essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós nesta noite. Que Deus abençoe e fique ciente desta mensagem. Que essa mensagem venha permear a sua mente e o seu coração dia e noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Durma, acorde com esta mensagem soando aos seus ouvidos, para que o diabo não venha roubar a vossa coroa. Se coloque em pé, nós já vamos estar encerrando. Estaremos terça-feira, teremos ensino da palavra de Deus. E que cada um de nós possa estar firme na doutrina de Jesus Cristo e nos apóstolos. Quero perguntar para o nosso irmão Mateus, se quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua alma, para morar no céu. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando pelo irmão Mateus. Eu creio que ele entendeu essa mensagem. É uma mensagem de salvação eterna. Para quem quer uma eternidade com Deus, não tem outro caminho. Vamos orar. Vamos pedir o pastor. Orar pela Cláudia, eu vou estar muito ruim aqui. Amém. Pediu o pastor Fabiano para estar orando.